Olá você telespectador, olá você telespectador daqui do Opinião 2.0 na TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição de hoje, que tem como comentarista o Roberto Mohamed e tem como convidado o médico Benjamin Rodrigues Lopes, que tem especialização em ginecologia e obstetrícia, mas que conhece profundamente a saúde da nossa região. Foi secretário em Cubatão, já foi secretário em outras cidades também, não é, Mohamed? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. O Benjamin é aquele filho da terra que as pessoas não prestam atenção enquanto ele vai construindo a carreira dele. É extremamente capaz, conhece política também, e conhece política por dentro, da forma como pouca gente conhece. E eu queria aproveitar que o Benjamin está aqui, para entrar num assunto que todo mundo tem discutido, tem se falado, e a gente ainda nota uma certa resistência de alguns setores a agirem de verdade, principalmente, na minha opinião, o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Regional de Medicina. Benjamin, todo mundo está voltando. A iniciativa privada está voltando ao normal, as restrições do Estado estão diminuindo. Só tem uma coisa que não volta ao normal, que são os médicos que fazem concurso para perito do INSS. Eles continuam não querendo atender. Tanto que hoje a fila de perícia do INSS é de 3 meses, na maior parte dos postos. Quando a gente pensa a quantidade de médicos como você, que estão na linha de frente, não incomoda saber que um grupo de médicos passou num concurso e deixou de ser médico ou esqueceu o juramento que fez? Eu não estou nem questionando o que eles fazem no dia a dia. Não olham na cara do paciente, não fazem exame clínico, não olham exames, não sendo a especialidade deles, questionam exames laudos feitos por especialistas. Mas não querer trabalhar é brincadeira, alegando segurança em relação à saúde. Afinal de contas, eles são médicos. Não incomoda um médico que já passou por tudo que você já passou, tanto no exercício da medicina quanto na política, ver gente se comportando assim no serviço público? Boa tarde a todos. Eu sou um ouvinte do jornal Opinião desde que sou criança, primeira opinião, e eu falei brincando com o Roberto Mohamed que dá para sentir os antigos donos da Opinião, aqui Gastone Rigg, aqui passando aqui do lado. E é um orgulho maior ainda estar do lado do Roberto Mohamed, um dos maiores advogados da cidade, e do Paulo Schiff, que eu brinquei com ele que todo dia de manhã eu dou bom dia, eu sou um daqueles que estão ouvindo o rádio, escuto a voz dele e quero discutir com ele. E venho cair hoje na Opinião, já assim, começando com uma pergunta tranquila. Eu percebo que é um assunto muito fácil. A seguinte é pior. Sempre algo pode piorar, né? Mas eu acho que é pertinente, extremamente pertinente, Mohamed, e eu não esperava nada de você mais do que isso. Então eu vou contar um pouquinho, tentando ser breve, a minha experiência pessoal com o Covid. Eu sou os dois lados. Eu sou médico que durante a epidemia fui em linha de frente, sou obstetra, maternidade funcionando, sou funcionário público, congratulo inclusive meus colegas, que onde foi o dia do funcionário público, nós ficamos atendendo a epidemia inteira. Teve Covid? E tive Covid. E tive Covid de uma forma grave, Paulo. Eu só não fui entubado. Mas eu, brincando assim, exagerado, como todo médico, hipocondríaco, eu me despedi da família. Quase que eu chamei o Mohamed para fazer o testamento das dívidas e tudo mais. E por que eu contei essa pequena história? Porque eu fui ao INSS sofrer a peritagem. E foi engraçado, porque assim, as condições de trabalho que eles tinham lá eram infinitamente superiores às que eu tinha na policlínica. Eu lembro que a perita que me atendeu muito bem. Ela tinha um isolamento entre um paciente e o outro. Entre cada paciente havia uma funcionária que limpava. Então não há nenhuma razão para eles não voltarem. Mas eu quero chamar a atenção, e aí eu vou devolver a cutucada, que não são só os médicos peritos, o judiciário também. Assim, me expliquem por que ainda diversos setores do serviço judiciário também não voltou. Nós médicos,
os professores que também foram bem afetados, estamos na linha de frente e tem que voltar. Acho que a questão do Conselho Federal de Medicina é uma questão um pouco mais complicada, porque a gente tem inclusive uma discussão do kit Covid que o Conselho, vocês todos viram os vídeos em que eles colocaram o porquê que eles não proibiram os kits Covid. Mas eu acho que tem que ser resolvido isso mesmo, até porque os pacientes estão sofrendo demais. Quando você sente na pele o afastamento profissional e a gente, 3 profissionais liberais, mas que cada vez mais depende de empregos e salários, demorar para o benefício é uma forma de torturar essa população que já está bem sofrida com essa escalada inflacionária. Não sei se eu escapei. Não escapou. Eu tinha Inclusive, certeza. já respondendo, eu também concordo. O judiciário mostrou o quanto tem de gente vagabunda dentro dele, porque não havia razão nenhuma para o Fórum de Santos, por exemplo, ser transformado em albergue noturno, porque só tinha morador de rua dormindo na porta. O fórum fechado, sem justificativa nenhuma. Quando não se atingiu ainda, e está bem longe de se atingir a digitalização de todos os processos, e não há justificativa para juiz ir uma vez por semana no fórum. Principalmente agora, que deveriam estar lá todo dia, e não fazendo rodízio. Infelizmente, é isso que acontece. Parece que eles têm um ciúme dos desembargadores, que vão só uma vez por semana para o tribunal, e eles querem começar a fazer igual. Por sinal, essas audiências em vídeo foi uma bênção para a maior parte dos juízes, porque não tem mais que aturar advogado, né? Que eles detestam fazer isso. Mas quem está na luta todo dia sabe que uma audiência virtual é horrorosa. Horrorosa. Você se preparou a vida inteira para fazer audiência, para agora ter que falar por vídeo, em que o juiz muitas vezes está olhando para o cachorro e não está prestando atenção no que você está falando. Então, para eles é uma bênção, para nós é o inferno na terra. E é isso que está acontecendo. Eu concordo com você. E o curioso nessa história toda, e eu sou um crítico do serviço público porque eu acho que estabilidade é inimiga de produtividade. Mas a saúde pública deu uma aula, Paulo. Porque quem ficou na linha de frente foram os hospitais públicos, não foram os hospitais particulares. E eles trabalharam muito além do que jamais se poderia conceber que um funcionário público, um servidor público, seja de que especialidade for, pudesse trabalhar. O que mostrou que a necessidade faz isso. O que falta para nós um pouco é a consciência cívica desses servidores quando a gente não está em crise. Mas você vê que o comportamento dos setores da saúde no serviço público foi o oposto, por exemplo, do que a gente já discutiu. E na semana que vem a gente vai ter a chance de discutir isso mais a fundo. Com os professores do Estado, a gente vê a POSP aí contra a volta das aulas. O professor também é linha de frente. Está todo mundo voltando, por que eles não querem voltar? O que me incomoda é essa coisa política, Benjamin, de colocar a política sempre na frente. Eu acho que tem entidades que têm que fazer o seu papel, mas elas não podem falar em nome de uma classe, falem em nome próprio, falem por posicionamento político, como é o caso da POSP. Todo mundo sabe que a POSP é do PT. Todo mundo sabe. Agora, o que ela não pode é superar a sua natureza e falar em nome dos professores, quando a grande maioria quer voltar. Esse é o grande problema que eu entendo. E aí vou te puxar uma questão. Quando você era secretário municipal e você pegou 3 administrações totalmente distintas, com 3 realidades totalmente distintas. Alguma delas você chegou, são 2 perguntas, alguma delas você chegou a trabalhar com esse sistema de OS? E se você chegou a trabalhar, o que impede as OS de serem aquilo que no papel é muito bonito, mas na prática a gente vê que é um ninho de roubalheira muito pior do que quando é o governo municipal trabalhando diretamente nelas? É bem pior mesmo a segunda. Eu estou imaginando a terceira, então, né? Espero que pela idade só dê na segunda e pare por aí. Eu falo brincando assim, eu tenho medo de ficar do lado do Mohamed, porque ele fala coisas que eu teria vontade de falar, mas não tenho essa coragem toda. Ele tem uma capacidade de enfrentamento terrível. Mohamed, quando você falava, eu estava me lembrando assim, meu pai é falecido.
Meu pai está enterrado no Paquetá. Eu gosto de andar em cemitérios de vez em quando eu visito meu pai, faz 2 anos que não. Atrás do túmulo do meu pai está o túmulo do Mário Covas e um pouco mais atrás tem um túmulo que é um templo grego destruído. Muito bonito, por sinal. É uma homenagem da cidade de Santos a um dos poucos médicos que ficaram na epidemia da gripe espanhola e morreu. Os outros fugiram, a maior parte fugiu. Serviço público, Mohamed, estabilidade, só é um problema num país que avacalha com tudo. Se você pegar a Inglaterra, berço do capitalismo, quando troca o primeiro-ministro, troca no máximo 20 cargos. Todos os outros são estáveis. Secretários são estáveis. Não é um problema da estabilidade, é como você controla a estabilidade. Quando você tem o oposto da estabilidade, e já respondendo a pergunta, trabalhei nas 2 últimas administrações, a do Guarujá e do Cubatão, com OS instaladas. E você vê uma luta diária para que aquela OS não se torne um cabide de empregos dos vereadores, das pessoas importantes na cidade. Pelo fato de você contratar e descontratar facilmente, aquilo vira uma peça da barganha política, que a estabilidade te impede. Mas a estabilidade te tira uma coisa, que é o que o pessoal neoliberal pede, que é produtividade. Dá para mesclar isso. Você tem maneiras de dar incentivo ao funcionário estável para que ele atenda mais e melhor. Ao mesmo tempo, você tem medidas para evitar que a OS entre no mau caminho. Vou te dar um exemplo tranquilamente. Eu tenho um dos maiores orgulhos da minha vida, que quando eu assumi a Secretaria em Cubatão, um dos meus primeiros atos foi terminar com a ProSaúde em Cubatão. Em seguida, estourou no Rio de Janeiro e foram algumas centenas, exagerando, de pessoas que foram para a cadeia. Porque quando você começa a administrar e exigir metas, os dois têm que trabalhar corretamente. O funcionário público, ele foi uma bucha de canhão neste momento da epidemia. Nós não tivemos aumento de salário. Nós trabalhamos todos os dias. Enquanto isso, nós vemos o prefeito de diversas cidades, eu não tenho a coragem do Mohamed de citar essas cidades nominalmente, que aumentaram os seus salários, aumentaram os salários dos seus secretários. São Paulo parece que foi quase de 30% a 50%, sendo que a cidade está aumentando, inclusive, a taxa de luz da cidade. E a minha fonte é segura, está do meu lado direito aqui, eu escuto o meu jornal. Então, assim, vamos discutir um pouquinho o que a gente quer realmente de um funcionário público. É o professor que é o funcionário público, mas a gente tem uma desproporção muito grande em rendimentos. A maior parte, o salário médio de um funcionário público é R$ 2.300, enquanto a gente tem no judiciário e em outras carreiras, salário de 30, 40, 50 mil reais. Benjamin, tem uma história que eu vou contar para você e pedir para você analisar depois do intervalo. Mas tu vai ser leve, né? É leve, é uma história de OS na Baixada Santista, uma OS que já esteve, está ainda, em mais de uma cidade da Baixada, então restringe um pouquinho. A história é a seguinte, um médico que era responsável por um determinado setor, que eu não vou dizer qual é, né, mas uma determinada especialidade, ele foi chamado pelo diretor da OS para validar, autorizar a compra de um equipamento de $300 mil, né? E o diretor da OS tinha sido professor dele na faculdade. Aí a resposta dele foi, eu não vou validar, não vou autorizar essa compra, e de hoje em diante eu não chamo mais você de professor, eu chamo você de ladrão, porque esse equipamento custa $40 mil. Depois do intervalo você explica se isso é comum, além do uso da OS para driblar o concurso público e indicar apaniguados de vereadores, de governadores, de deputados, de prefeitos. Depois do intervalo. Voltando com Opinião 2.0, que hoje tem o Roberto Mohamed, advogado, como comentarista, e como convidado especial o médico Benjamin Rodrigues Lopes. Eu contei uma história real para ele, antes do intervalo, de um médico de uma determinada especialidade que
recebeu um pedido de autorização de compra de um equipamento por uma OS no valor de $300 mil, e ele não autorizou porque ele sabia que era $40 mil o preço, Benjamin. Então, aí vocês me colocam numa situação que é extremamente complicada para dizer o seguinte: estabilidade, serviço público ou OS. Por que surgiu a OS? Porque vocês criaram tantas leis, tantas dificuldades para fazer uma licitação e contratar um funcionário, que a OS é o curto-circuito. Então, se você quiser hoje montar um concurso público para completar cargos de médicos, você vai gastar de 6 meses a 1 ano. Se não tiver nenhum problema legal, se ninguém indeferir. Isto vale, inclusive, para a licitação. E tem que ser assim. A lei de controle de licitações é extremamente rígida, mas ela não vê uma coisa, Paulo, que é engraçado. É o menor preço. Não quer dizer a melhor qualidade. Às vezes você joga o preço lá embaixo e não consegue entregar. E você vê diversas cidades que se paralisam. Criou-se, e são, historicamente, isto vem dos governos de Mário Covas em diante, as OSs, que seriam uma facilidade para você poder fazer com que a máquina pública, e aí sim a tua crítica daqui a pouco vai bater em frente, é emperrada, é difícil. É difícil você ter um medicamento mais recente, é difícil você ter aquele médico na ponta lá. A OS é o curto-circuito. Mas, infelizmente, houve os desvios. E que em algum momento, Paulo, eu acho que é mais regra do que exceção. Vou voltar ao exemplo. Pega o Rio de Janeiro. O caos que foi instalado na saúde da Rio de Janeiro com uma OS derrubou o governador. E governador que era oriundo do judiciário, que era o governador justiceiro. São acho que 5 ou 6 governadores do Rio de Janeiro presos. Eu sempre brinco que a única governadora viva do Rio de Janeiro que não foi presa é minha conhecida, é a Benedita da Silva. Depois dela, todos foram presos. Em grande parte, com problemas do setor saúde. Não vamos muito longe. Estamos aqui do lado, nós somos uma ilha, a nossa ilha vizinha, que o Mohamed fala o nome, eu sou o covarde, não vou dizer. O problema é na saúde. Quando você vê lá o secretário de Educação, um prefeito, médico, com problemas na saúde, e o problema foi tão grave que foi tirado a OS de lá. E mesmo assim, os problemas continuaram. Então, infelizmente, Paulo, eu acho que é assim. Tanto que, cada vez mais, os grupos de pessoas que pensam, como eu, que a gente discute muito, a gente diz que o OS é um mal que tem que ser excluído. Este modelo não é bom. Permite e muitas alterações, falcatruas. A gente falava em off, acho que o Mohamed vai dizer isso, até porque as OSs, elas são grifes. Elas dizem que são oriundas de determinados institutos e não são. Elas apenas têm algum vínculo porque o profissional trabalha lá e às vezes se usa essa grife como bandeira. Agora eu vou concordar com o Benjamin quando ele falou que às vezes não é exceção, é regra. Mas ele falou às vezes, né? Porque nós temos um comentarista aqui, o Arnaldo Haddad, que é médico, que diz que não há exceção, que essa é a regra sem exceção da OS ser um antro de corrupção. Eu também concordo com o Arnaldo. Eu concordo mais com o Benjamin, eu acho que há exceções. Eu já cansei de falar aqui que se rouba até na lavanderia, em OS. E essa história que nem o prefeito de Santos fica enchendo a boca, como veio o Flávio Jordão aqui outro dia e falou, não, por causa do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Mentira! Esse instituto que é a OS, que administra Santos, tem nada a ver com o Hospital Oswaldo Cruz, que já emitiu nota dizendo que não tem nada a ver com isso. Eu vou dar um exemplo para que as pessoas possam entender. Por que eu estou falando? E é mentira. E ninguém tem cara de pau de chegar aqui e não ficar vermelho. Um grupo de médicos do Oswaldo Cruz, que lá dentro não pode sacanear, montam uma ONG, que chamam de OS, para poder sacanear. Eles trabalham num lugar decente? Trabalham. Mas fazem as sacanagens deles. Quando a PUC estava mal das pernas, uma situação pré-falimentar em que todo mundo achava que a PUC ia fechar as pernas, não pagava salário de professor, não pagava nada, ia fechar as portas. O que aconteceu? Um grupo de professores que controlavam, que eram responsáveis pelo mestrado e doutorado da PUC, sabiam que pós-graduação lato sensu, que a gente já discutiu aqui, que é uma mina de ouro para qualquer faculdade, porque ela não é fiscalizada pelo MEC,
tiveram uma ideia de fundar um instituto com CNPJ diferente, natureza diversa, de propriedade deles, como se fosse uma empresa terceirizada. Usando as instalações da PUC, inclusive o prédio anexo que ela tem na Consolação, para que essa entidade fosse responsável pelos cursos de pós-graduação lato sensu, que são extremamente lucrativos e não são fiscalizados. E teriam a grife da PUC. Nascia assim o COGEAI. Toda a PUC, na área do direito, não tem curso de pós-graduação lato sensu, porque são todos do COGEAI. Agora, alguém diz, não, eu faço pós-graduação na PUC. Não, você faz um COGEAI, que é de propriedade de professores da PUC, que ocupa as instalações da PUC, mas não é a PUC, que nunca viu a cor do dinheiro. E que também não é responsável acadêmica pelos cursos oferecidos pelo COGEAI. Deu para entender que é igualzinho dizer que Santos é administrada pela OS do Hospital Alemão Oswaldo Cruz? Mentira! Mentira! A gente teve aqui ali na Sante na terça-feira, em que ela falou, estou falando por mim, não falo pela FGV. É exatamente isso. Esses caras atuam em nome próprio, eles não atuam em nome do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. A ProSaúde, por exemplo, é da Igreja Católica. Voltou a faturar de novo. É uma roubalheira danada. E tá aí, tá faturando de novo. Saiu na Folha de São Paulo outro dia que já voltou a quase 1 bilhão de faturamento, Paulo. Já voltou a operar. Alguém viu algum bispo ser preso? O bispo lá de Minas? Mineirinho? Os bispos que gostam de menininho? Algum deles foi preso? Nenhum foi preso. Olha o luxo que os caras vivem. E olhem que eu sou um cara crítico de igreja evangélica, do Edir Macedo, de outros mais, mas tem os dois lados. Porque eu acho que no fundo porque isso é religião, instrumento de dominação e de enriquecimento de poucos, exercício de poder de poucos. As pessoas estão esquecendo de ter senso crítico. Agora, enquanto a gente tiver esse tipo de posição de não querer enxergar o que está acontecendo, eu não acho, Benjamin, que a OS seja um problema. O modelo, inclusive, eu já cansei de dizer, juridicamente possível. Vamos trazer a realidade aqui para Santos. Imaginemos que, por exemplo, se modificasse a lei, e basta fazer pressão no Congresso, permitindo que empresas públicas pertencentes ao município pudessem administrar essas instituições, contratando pela CLT e mandando embora. E fazer uma lei específica dizendo que nas empresas a contratação para o CLT não exige concurso e não dá estabilidade, porque isso tem que mudar também, porque o Supremo adora dar estabilidade para todo mundo. Imagine a Prodesan administrando as UPAs, administrando o Hospital dos Estivadores. Ah, mas vai ter roubalheira. Mas ela pode ser fiscalizada pelos vereadores, ela pode ser fiscalizada por um monte de gente, e com regras claras, a fiscalização está próxima, em vez de enriquecer empresário safado. Essa é a grande diferença. Eu consigo controlar a empresa pública municipal, que continua tendo as mesmas facilidades que a OS. Alguém quer fazer isso? Não. Quantas pessoas você conhece ficaram milionárias montando OS? Já começa que tem um problema aí. Uma organização social não podia deixar ninguém milionário, porque ela é uma ONG. Ela não é uma empresa que tem dono, que distribui dividendos. Ela não podia deixar ninguém milionário, porque ela vai pagar salário. Só que os caras roubam. A lavanderia de um hospital, coloca lá que lavou 100 lençóis, lavou 10. O cara coloca que ele tem 5 médicos plantonistas, tem 3. A roubalheira vai adiante. Comprei 50 mil seringas, comprou 10. É assim que eles fazem. E compartilho do Arnaldo, é que o Benjamin é um cara bom e as pessoas boas sempre acham que há salvação no mundo. Eu não acho, nós já estamos condenados aqui. Eu concordo com o Arnaldo. Não tem uma honesta, porque se for honesta não ganha licitação e não pega hospital.
Porque vai ter que pagar propina para secretário safado, funcionário safado e prefeito safado. Vai ter que pagar propina para deputado estadual safado, para deputado federal safado. Então não dá para ser honesto. Ou muda o modelo, ou a gente vai continuar enxugando gelo. A verdade é essa. A gente vive numa cidade onde os caras têm orgulho de obra mal feita. Eu já cansei de falar aqui, ninguém traz nada. Benjamin, eu já desafiei todos eles não trazem aqui. O Grupo Mendes, que manda na cidade, né, que devia 500 e gastou só 200 e não gastou 200 naquela obra da Ponta da Praia, aquela porcaria, fez o mercado de peixe completamente fora do projeto. O funcionário de carreira da prefeitura foi lá e falou, tá errado. Aí alguém lá em cima, aquele cara que quando o atual prefeito e secretários, nosso líder político, não, é chefe. Porque líder político é uma coisa, o que eles são é chefe que tem. Mandou fazer, concede autorização e abre o mercado de peixe, porque eu preciso fazer propaganda para eleger meu sucessor. Esta é a cidade que você vive, santista. A mesma, como o Vicentino vive numa cidade em que o prefeito disse que ia acabar com as instituições que terceirizam a educação, trocou uma pela outra, só. Fazendo as mesmas sacanagens que sempre fizeram. Isso acontece em todas as cidades. Às vezes me perguntam, Paulo me pergunta, e você já me perguntou isso, por que às vezes parece que eu estou nervoso? Não é isso. É que a política menor já tanto que tem vezes que eu chego no talo, aí eu tenho que desopilar para poder voltar ao normal, fazer o programa um mês mais calmo. Agora, Benjamin, você não acha que este modelo, com as autorizações legais, permitindo que as próprias prefeituras montassem empresas, como nos moldes da Prodesan, talvez fosse uma solução para a gente não ter tantas exceções assim, ou para essa regra ser só a exceção? Um minuto de silêncio para pensar a resposta. Não. Eu vou pegar a conversa, começar pelo Paulo, que ele é o leve. E eu fiquei pensando assim, caçamba, eu estou do lado de um comunista aqui do meu lado. O homem bateu da igreja ao judiciário, mas é indignação santa. Tinha um grande político do Nordeste do Brasil que tinha a ira santa. Depois o descendente dele morreu aqui, de avião, em Santos. Eu acho que essa ira santa, essa indignação, Mohamed, a gente precisa um pouco... Porque a gente vive numa cidade que entrou num marasmo. Santos já foi conhecida como uma cidade vermelha. Hoje eu falo que já desbotou tanto, mas tanto, que é um amarelinho leve. A gente aceita as coisas. Na questão das OSs, a gente começa a olhar para todos os lados. Eu, particularmente, por isso que eu falei que eu ia conversar com você, eu conheço OSs honestas. Eu conheci ele faleceu recentemente, que ele ganhou licitação 3 vezes na cidade e nunca assumiu. Porque nas 3 vezes o secretário da época pediu dinheiro e ele não dava. Cancelou a licitação, mais 2 vezes, a mesma história. Aí ele desistiu, foi trabalhar em outros lugares. Existem gente honesta. A via de regra não é essa. A gente está vivendo num mundo que é capitalista. Quando você fala em empresário safado, se eu falar assim, a diferença do empresário safado para o empresário honesto qual é? É o lucro. Quanto é que é? Você tem um iPhone. O iPhone vale aquele preço? Não vale. Aquilo é a margem dele que ele criou um jeito de fazer com que você valorize isso. O cara pesa 300 lençóis e ele pesa molhado porque é mais pesado do que o seco. Existem muitas irregularidades. Acho que a tua proposta de possibilidade é uma muito melhor. Ela é melhor do que temos hoje, mas não é o ideal ainda. Porque eu ainda defendo a estabilidade do servidor, Mohamed. E vou te dizer pelo seguinte, porque recentemente na CPI, quem denunciou o deputado federal foi um servidor de carreira, que era protegido. Agora você imagina que você é contratado por uma empresa sem vínculo nenhum. Você vê as irregularidades do teu chefe. Você vai fazer a denúncia? Você faz. Mohamed faria. Mas não é a realidade. A pessoa vive do seu salário para levar a comida em casa. Então a gente precisa pensar alguma coisa, eu insisto, no modelo inglês, em que você dá estabilidade, mas que você cobra resultados.
E aí eu vou novamente citar a fonte do jornal, que eu assisto toda manhã, para dizer o seguinte: não dá para ter uma desembargadora que tirou o filho da cadeia, internou numa clínica psiquiátrica e a punição dela foi ser aposentada com 30 mil reais de salário. 35. Depois do intervalo, a gente fala um pouquinho sobre a estabilidade que o Benjamin defendeu no serviço público. Voltando com a Opinião 2.0, que hoje está tratando de temas relativos à saúde, porque o nosso convidado é o médico Benjamin Rodrigues Lopes, que já foi secretário de saúde em Guarujá, em Cubatão, também na cidade de Ribeirão Pires, é um ginecologista obstetra, mas domina os temas da saúde pública. Agora, o comentarista é Roberto Mohamed, e ele não vai conseguir evitar de comentar o incidente de anteontem, né? da estreia da TV Jovem Pan News com o presidente Jair Bolsonaro. Você vê como é curioso, né? O Marinho não é santo, óbvio, mas ele tocou na ferida, porque o mais brilhante disso foi que ele disse, atribuindo ao PT, e o problema é que o discurso dos bolsonaristas é exatamente esse: não queremos o PT de volta. E aí quando ele começa a elencar por que ele não quer o PT de volta, é tudo que o Bolsonaro faz. Eu concordo que o PT também fez. Tudo que o Marinho falou, o PT fez. E é exatamente o que o Bolsonaro está fazendo. O discurso do Bolsonaro de que no meu governo não tem corrupção é igualzinho a frase do Lula dizendo que o PT também tinha suas milícias digitais em blogs que eram patrocinados pela Petrobras, pela Caixa Econômica Federal, a começar pelo Paulo Henrique Amorim. Então, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Eles são iguais. A gente tem que achar alguma saída para eles? Tem. Eu também não quero o PT de volta, mas eu não quero mais esta corja que está aí no poder. Porque, além de tudo, eles são incompetentes. Quando eu disse aqui, você é petista, eu falei, eu não sou, eles são ladrões. O problema é que lá tinha gente competente, pelo menos. Não tem um neste governo, a começar pelo ministro da Fazenda. O cara faz uma bobagem atrás da outra, não tem uma política cambial minimamente decente. Não tem transparência, não consegue controlar o mercado. E agora se submete de forma vergonhosa ao chefe. Benjamin, eu sei que você tem uma postura de esquerda, e às vezes pode parecer, mas uma coisa eu tenho certeza, e eu nunca vi você fazendo, que é defender o indefensável. Todo mundo sabe aqui, eu vi pegando no pé do Arnaldo Haddad, quando ele começa a querer defender a ditadura, tá? Mas eu sei que ele está brincando. Ele faz isso para me provocar. Porque eu estou bem longe de ser comunista. Mas eu jamais vou aceitar essa gente reacionária que fica cuidando da vida dos outros enquanto estão roubando no lado dela. E não é o caso do Bolsonaro, porque é ele mesmo que mete, porque ele passou décadas no Congresso Nacional dando nota fria de combustível para meter a mão no dinheiro público. Então não vem falar para mim que o cara é honesto. Não importa se rouba 1.000 ou rouba 1 milhão. A questão é, e eu vou fazer uma pergunta que eu já sei qual é a resposta. Você faz parte de um grupo que, mesmo alinhado ao PT, e eu vou dar o nome de uma pessoa aqui que todo mundo sabe a admiração absurda que eu tenho por ela, que é uma mulher chamada Thelma de Souza. Uma vez eu apresentei a Thelma numa palestra na faculdade, e eu disse que a Thelma, se ela passar na lama de branco, ela sai limpinha do outro lado. Porque pouca gente sabe que o ódio que o Lula e o Zé Dirceu tinham dela foi que quando ela assumiu a prefeitura de Santos, e o PT não tinha tantos executivos assim, quiseram impor gente para ela, como Robertão e companhia, e ela disse: quem manda aqui sou eu. Não pensem vocês que não é esse o motivo deles terem sacaneado ela durante todo o governo Lula, e ela pagou o preço sendo do PT e continuou no PT. E eu sei que você faz parte desse grupo de pessoas que tem dignidade lá dentro. E tem muita gente no PT que tem. Ainda existe aquela coisa do messianismo do Lula, mas
tem muita gente boa na esquerda. E eu tive uma conversa outro dia com uma pessoa que você conhece, eu não vou citar o nome aqui, e que apontou a possibilidade de que muita gente que está espalhada por esses partidos de esquerda, mais voltados para o centro, que poderia estar nascendo, quem sabe, um novo partido, juntando essas pessoas que querem continuar acreditando no que sempre acreditaram, mas não se veem mais identificadas com as siglas que a gente tem hoje. Existe essa conversa, existe esse desejo de lideranças de esquerda de se criar, antes mesmo da eleição presidencial do ano que vem, uma nova esquerda? A gente que, eu acho que eu posso falar em nome desses três que estão aqui presentes, nós que somos honestos, não compactuamos com diversas coisas. Deixa eu tentar colocar primeiro algumas indignações. Eu acho que o Roberto, novamente, ele bate com o seu chicote de uma maneira cruel e justa. As duas coisas caminham juntas. Acho que nós temos no presidente Bolsonaro, e eu estou tentando ao máximo ser educado, existe crime de rachadinha, existe corrupção no governo, existe incompetência no governo, existe apatia no governo. Mas tem algumas coisas que me chocam muito. Engraçado, a postura. Eu consigo imaginar se o Lula levantasse no meio de uma entrevista e fosse embora bravo. O que aconteceria no dia seguinte nos jornais? As pessoas falam muito no rito do cargo. É verdade, não há postura nenhuma. Não dá para admitir um presidente da República ir no gol. Eu assisto o Pânico, eu gosto do Pânico. Mas não é o programa do presidente da República. Não é neste momento em que ele vai se prestar esse serviço. Segunda coisa, sempre historicamente as populações políticas se movem. Nós precisamos lembrar que os tucanos são de origem uma dissidência contra o Maluf e contra o Quércia, por uma nova política. O PT é um partido que surge de um movimento operário com a Igreja Católica, e era uma outra igreja, não é essa igreja da pró-saúde, do Orandira e tudo mais, não é dos padres pedófilos, junto com os professores e que formam um novo movimento. Existe muita gente boa na política, mas a política é um jogo extremamente viciado e vicioso. O presidente atual, que se diz que não era político, tem 28 anos de mandato seguidos. Gente, desculpa, político sou eu não sou, eu não tenho mandato nenhum, nunca ganhei uma eleição. Mas ele tem 28 anos, ele conhece o rito. Não é uma coisa de apareceu agora. Acho que a gente tem ilhas pelo país que estão discutindo dignidade. Mas a dignidade, e aí eu vou tomar muito cuidado, porque eu até brigo com o advogado, mas eu nunca brigo com o jornalista. Porque o jornalista é complicado, é um povo forte, guerrido. Porque a dignidade, gente, às vezes é destruída por uma nota no jornal. O Mohamed, e eu sou amigo, e eu sou admirador de Thelma de Souza. Mas se vocês, que são mais velhos do que eu, lembram, os palavrões que vocês ouviram falarem contra a Thelma de Souza, quando ela era prefeita, durante quase 20 anos o nome dela não saía no jornal. Era proibido sair. Eu sou amigo de Maria Lúcia Prandi, que faleceu, mas que foi um exemplo de ética na política. Eu fui amigo de Maria Ângela Duarte. Então, assim, eu sou criado num PT de gente honesta. Eu sou amigo pessoal de Márcia Rosa, que continua sendo professora e todo mundo espalha que ela tem uma mansão em Portugal e ela continua sendo funcionária pública do Estado. Como eu sou amigo de pessoas de outros partidos que são honestos, mas a gente precisa fazer com que isso deixe de ser ilhas e que essas ilhas confluam. Eu acho que para a próxima eleição é muito perto, a gente já está com o jogo lançado. Nós temos basicamente um processo para dizer o seguinte: a gente quer este governo que é antipático com minorias, que tem uma dificuldade cultural enorme, que não constrói um projeto de poder contra uma outra decisão. É essa a discussão. Se tem uma segunda ou uma terceira via, eles não conseguiram se juntar ainda. Acho muito difícil. Talvez, Mohamed, isso funcione muito mais para o governo do Estado e principalmente para os nossos deputados e senadores. Porque o presidente é refém sempre
dos deputados e senadores. Como ele constrói a sua base, é como ele vai permitir que ele governe ou não. Ou não vamos esquecer todo o cerco que o antigo Centrão já fez aos outros governos e faz neste governo de uma maneira quase que às caras. Benjamin, nós acabamos de ter uma CPI da Covid que trabalhou 6 meses, que foi muito questionada pela biografia dos seus membros principais, mas que mostrou situações para o país que eram situações que o país não imaginava, que são chocantes, né? O que aconteceu no Hospital Prevent Senior, a central de fake news relativas à pandemia, mas principalmente, você que é médico, que já teve cargos na saúde pública, que é médico da saúde pública como profissional, você imaginava que aquele Ministério da Saúde pudesse ser, eu defino como uma casa de Maria Joana aquilo, em que um reverendo de não sei de onde vai vender 400 milhões de vacinas, negociar, um cabo da polícia de Minas Gerais também vai negociar vacina, e a reunião de compra de vacina é num restaurante de shopping em Brasília, a compra dos testes, os testes abandonados em galpões. Você imaginava que pudesse ser essa desorganização, o Ministério da Saúde, num país que tem um sistema único de saúde, que mostrou toda a competência agora na vacinação? Sinceramente, imaginava, tinha certeza disso. Vamos pegar a história. Como é que foram os ministros da saúde do governo Bolsonaro? Ele tem que número já? 4. Quanto tempo nós ficamos sem ministro? Mais de 3 meses. Depois nós ficamos com o ministro interino durante quase 1 ano, que era um general. Me desculpa, eu não tenho nada contra os generais, já fui vizinho, inclusive, de alguns, mas assim, ponha um ginecologista para dirigir o Fórum de Santos e vocês vão ver a titica que vai acontecer. Põe um general que era especialista em logística, olha que loucura, e que não conseguiu levar oxigênio para o Amazonas no momento que estava precisando. Esperava, imaginava. Não havia competência. O coitado daquele Tait que ficou lá, acho que ficou 1 mês. Quando ele viu a besteira que ele tinha feito, assim, e Paulo, quando você pergunta, você imaginava? Eu imaginava porque eu vejo televisão. Você vê a cara que ele estava lá. A minha cara aqui é assustada do lado do Mohamed. Está explicado. Ele tem o chicote na língua. Ele é um cara duro, incisivo. Esperem isso. Agora você pega um médico que cai de paraquedas naquele desgoverno, um presidente, e aí novamente o erro. Não é que ele tinha um Ministério da Saúde despreparado, ele tinha 2. O que a CPI fala é que assim, ele tinha um ministro, mas ele tinha um governo paralelo. Um governo paralelo que falava no ouvido dele. Ou desses caras do governo paralelo é um veterinário, que tem vários cargos, tote, put, potente, faz de tudo no governo. Um veterinário, nada contra, mas é um veterinário. O outro, que tinha sido secretário de saúde no Sul, ele falava claramente que ele queria que todos nós fomos vacinados, entre aspas, por rebanho. Ou seja, que todos nós nos contaminássemos ao mesmo tempo, é óbvio, a epidemia acabaria, porque todo mundo morreria. A epidemia mata 3% das pessoas que pegam. 3% morreriam. Temos 200 milhões, 3% você que é bom de matemática, 6 milhões. É o que eles queriam. E nós brigávamos porque a gente chegasse em 300, 250 mil. Morreram 600 mil. Esta conta de 200 para 600 é a resposta. Eu imaginava. Eu torcia que não. Mas a gente viu todas as pessoas que saíram do ministério, todos os cargos de confiança. Você mexer na cultura atrasa um país em 20 anos. Você mexer na educação atrasa o país em 10 anos. Você mexer no nosso relações internacionais complica a vida. Mexer na saúde, gente, é morte em 6 meses. Por falta de oxigênio, por vacina que poderia ter chegado 3 meses antes. Vocês não imaginam a felicidade que eu estou do lado de vocês dois, porque eu tomei a 3ª dose. Mas ao mesmo tempo, o medo que eu tenho ainda de tirar a máscara na rua, porque eu peguei. E eu tenho um filho de 6 anos que não tem vacina ainda para ele. E aí? Então minha resposta é, infelizmente, Paulo, eu imaginava.
Bom, com isso nós chegamos ao final da opinião. Ele escapou da pergunta que eu tinha para ele, porque o tempo passou, eu não consegui fazer a pergunta. Voa. Tem programa aqui que se arrasta. Mas ele volta numa breve oportunidade, o Benjamin. Foi um prazer receber você aqui. Obrigado pela participação. Obrigado também, Roberto Mohamed. Obrigado a toda a equipe técnica de jornalismo e obrigado a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até segunda-feira, nesse mesmo horário de 15 para as 2 e um ótimo final de semana para você que você merece.